8 da manhã, acabámos uma sessão, uma sessão de 10 horas. O jogo estava bom, não tanto por toda a gente ser necessariamente má, mas conhecia já toda a gente, estava bastante à vontade a jogar com todos eles. Muito à vontade depois do flop, de tomar decisões. Acabei a ganhar 260 big blinds, 260 e picos big blinds. No final da sessão, pelo menos na segunda metade da sessão. A primeira parte da sessão foi bastante atribulada, altos e baixos. Aliás, acho que 4 dos 5 maiores potes da noite acabaram por acontecer com bluffs que me tentaram fazer. Três vezes tentaram fazer bluffs e eu fiz call. E outro foi um bluff que eu mesmo fiz, que funcionou. Tive um outro bluff que não funcionou, este funcionou. Um river que não completou a minha mão, tinha possibilidade de flash, mas o backdoor flash chegou, ficaram 4 cartas para a sequência. E eu sabia que o meu adversário quase não podia ter a sequência ali, então fiz um bluff grande que funcionou. Mas já, sessão atribulada, altos e baixos. No final acabou bem, no final corri bem no final. E lá está, tentaram bluffar demasiadas vezes. E agora, depois de 10 horas, vamos para um merecido descanso com esta brilheira. Bom, ontem foi o que se chama o pior dia de sempre. Foi o pior dia de sempre, mas tipo, literalmente tudo que podia ter corrido mal correu. Começou comigo a fazer o nut flash contra um full house, as de amadores, flop vem 9-4-4 com 2 ouros, turn ao rei de ouros e o meu adversário tem rei 4. E começou assim, depois continuou para uma mão muito estranha, em que flopei o par mais alto, no turn fica com o nut flush draw além do par, e no river fiz 2 pares, e o meu adversário tinha trio desde o início, e depois perdemos um all-in com as rei contra as 7, all-in antes do flop, mais 2 pares contra um flush, mas deu para foldar o river, não foi o pior. E depois mudámos de mesa e tivemos valetes a perder com 9-2 off, pode que foi subido antes do flop, e depois voltámos a ter o nut flush contra outro flush, e acabámos a noite a ter um backdoor flush contra um backdoor flush maior. Portanto, 300 big blinds à vida, não podia mesmo correr pior. A única mão grande que ganhámos foi um gajo que se passou com ace high e nós tínhamos top pair e aproveitámos, foi um all-in bizarro. Muito frustrante, bastante irritante, mas é vida e hoje vamos tentar recuperar, ver a Liga dos Campeões agora primeiro e para o casino a seguir. Portanto, tchau, tchau. Pessoal, dias complicados aqui, depois do descalabro de anteontem de ter perdido 300 big blinds, ontem foram 75. Na dúvida se é suposto ficar frustrado com o resultado ou satisfeito por saber que joguei no geral bem. Fiz 2 folds semi para medida à modéstia, bem bons, que queria falar um bocadinho. Os 2 com as-rei, o segundo, que foi um bocadinho mais fácil. Há um limp, eu subo as-rei em middle position, há um call com posição e o limper faz call também. Flop vem às 7-3, bom flop para as-rei, flop fixe. Eu aposto, o jogador com posição em relação a mim faz call, o outro jogador faz fold. O turno vem um 7, portanto, o turno vem um 8, às 7, 3, 8. Eu aposto e o jogador à minha frente sobe 6 vezes a minha aposta. É um jogador mais velho, um senhor de idade, com quem eu estava a jogar há umas horas já e já tinha jogado no dia anterior bastante. E na verdade, sempre que ele subiu assim, fez raises enormes, ele tinha sempre o jogo. Portanto, foi relativamente fácil foldar as rei aqui. Foldei as rei depressa e mostrei. E ele mostrou 8-7, portanto fez 2 pares no turn, subiu demasiado, se tivesse subido menos, que já tinha feito call. Mas enfim, foldei e não muito complicado, mas chato foldar as rei em às 7, 8, 3. O segundo fold, mais estranho, menos standard, mais bizarro. Aquelas coisas que acontecem ao vivo às vezes que é difícil perceber o que é que está a passar. Essencialmente, o jogador under the gun faz limp, há mais um limp. Eu subo às rei no cutoff, portanto ao lado do botão. Big blind faz call, o jogador under the gun faz call e o outro limper também faz call. Portanto, 4 jogadores flop. Flop não é mau. As valete 7, rainbow, tudo naipes diferentes. Às rei, nós temos às rei. Primeiro o big blind faz check e o jogador a seguir aposta quase 3 vezes o pote, mais 2 vezes e meio o pote. Algumas considerações. O outro jogador faz fold, a ação timing. As rei, as valete 7 é tipo muito forte, é tipo
quase o topo do meu range. O topo do meu range será as e valetes, e as valete, e setes. Portanto, mas a As-Rei é tipo das melhores mãos que eu vou ter aqui. A questão é, não só a aposta é muito grande, ele custou 700 coroas em 300. É um jogador que claramente era inexperiente. Eu já o tinha visto a fazer donk. Donk, para quem não sabe, é quando alguém aposta contra quem subiu. Portanto, antes de quem ter subido a ação antes do flop, por exemplo, ter hipótese de falar antes de... Normalmente o standard seria ele fazer check e esperar que eu fizesse alguma coisa, já que fui eu que subi antes do flop. Fazer donk é quando, por exemplo, neste caso, o jogador da ganha aposta sem ter subido antes do flop. Eu já o tinha visto a fazer donk 3 vezes. As 3 vezes ele tinha ou o par mais alto com um mau kicker ou um segundo par, só que as 3 vezes ele apostou pouco. Ele apostou entre metade e um terço do pote. Na verdade ele apostou sempre 200. Os potes eram mais pequenos, mas eram menores. Mas eu já o tinha visto a fazer donks menores com mãos vulneráveis. Outra coisa é que eu apanhei um tell dele, bastante subtil, mas no qual eu estava bastante confiante, de que ele tinha gostado muito daquele flop. Não sei o que é que se queria dizer, não sei qual era a mão dele exatamente, mas eu estava bastante confiante que ele tinha gostado muito, muito do flop. E o problema dos jogadores amadores e dos jogadores recreativos é que eles às vezes gostam demasiado de alguns flops que não são assim tão bons. Portanto, é um spot complicado, porque o problema é que eu não posso fazer call se a minha intenção não for ir all-in no turn. Ele apostou 700, eu tinha cerca de 2.500 para começar a mão. Portanto, se eu fizer call aqui, vou ficar com uma aposta do tamanho do pote para trás. Eu, sinceramente, acho que não posso, em circunstância nenhuma, fazer call no flop se não for fazer all-in no turn. Não posso fazer call e fazer fold no turn, no fundo é isso. Portanto, as minhas opções são fazer fold, fazer call com a intenção de fazer stack off no turn, em qualquer turn, na verdade, e ir all-in agora. Não sei se tem grande mérito, não sei se há alguma coisa especialmente bom que possa acontecer aqui. Mas essas são as minhas opções. Se ele tivesse apostado menor, eu posso fazer call e ver um turn e decidir aí. Mas, dado o tamanho da aposta e da confiança que eu estava a sentir ali, é um spot complicado, porque, ok, ele gostou muito do flop, o que é que isso quer dizer? Se ele tiver às 9, por exemplo, será que ele gostou assim tanto do flop? Provavelmente gostou, mas eu acho que se ele tivesse tipo às 9, ele tinha feito o mesmo que das outras, que era apostar o 200 ou fazer uma aposta pequena. Portanto, que mãos é que ele pode ter gostado muito do flop? Que melhores que às 9? Às 10? Às dama? São as únicas mãos que eu ganho, se considerarmos que ele tem que ter pelo menos um as bom. Às valete e às 7, 2 pares, 7, um trio. Dado que ele fez limp under the gun, não subiu under the gun e depois também não fez raise quando eu subi, ele provavelmente nunca pode ter nem ases nem valetes. Eu também estou, como eu tenho As-Rei, obviamente estou a bloquear os ases, mas provavelmente não pode ter valetes. Portanto, é muito complicado. Eu estou ali um bocadinho a meio do range que eu lhe estou a dar, sendo que se ele tiver às 10 ou às dama, é muito mal foldar As-Rei aqui. Se ele tiver uma das outras duas mãos, uma das mãos melhores que a minha, é muito positivo para mim falar aqui, porque é uma mão em que é suposto eu ser destacado. Acabei por fazer fold, porque achei mesmo que ele tinha gostado demasiado do flop, e quando a Big Blind foldou, ele um bocadinho frustrado mostrou valetes. Portanto, tinha flopado um turno de valete, afinal ele podia ter valetes. Eu achava que era possível ter valetes. Não é suposto quando alguém faz limp under the gun e depois fazer call poder ter valetes, mas ele não subiu nenhuma mão do flop nunca. Portanto, pelo visto, ele simplesmente não subia no flop e fazia calls sem posição com dama 6, como tinha acontecido uma vez no mão que eu tinha valetes. Subindo o flop, veio dama XX e ele apostou os tais dentes. Esse foi um dos spots em que ele tinha feito aquele donk estranho, que eu foldei depois o turn e acabei por ver a mão dele na continuação da mão. Lá está, informação, estar atento às mãos dos outros, estar atento, mesmo depois de fazermos fold, ver com que tipo de coisas é que as pessoas apostam, que tamanhos, ajuda-nos às vezes a tomar boas decisões. Não vou recomendar que comecem a fazer folds à As-Rei em As valete 7 por tudo e por nada, porque obviamente é um fold que a longo prazo
vocês vão estar quase sempre à frente, vão estar muitas vezes à frente. Mas naquela situação achei mesmo que podia foldar às rei. A situação é que estávamos cerca de 150 big blinds deep, portanto, se ele tivesse mais sorte, se ele tivesse 60, 70, 80 big blinds, tínhamos de ir ali no flop e pronto, e se ele estiver à frente está. Mas 150 big blinds eu achei que era o suficiente para eu foldar ali e sobreviver. E, enfim, fiquei satisfeito por ver que estava atrás. Lá está, não é um fold que eu recomendo, é um fold que eu vou fazer muitas vezes, mas desta vez fiz e correu bem. Outra coisa é o facto de não haver nenhum flush draw no flop, se tira muitas das possibilidades de mão dele. Por exemplo, às valete 7, se houvesse algum flush draw, de repente, mãos que ele gostava muito podiam incluir um par em flush draw. Por exemplo, vamos supor que estava a valete 7 copas, ele podia ter um as 6 de copas com top pair flush draw ou um outro par em flush draw. Podia ter uma mão como um gut shot e com flush draw. Por exemplo, não há nenhum open-ended neste flop, portanto não há nenhum draw muito fixe. Os únicos draws são rei-dama e 10-8, 8-9, mas tudo isso são só gut shots. Mas se houvesse um flush draw, já era possível ter, por exemplo, vamos supor 8-9 de copas, vamos supor, que seria um gut shot em flush draw, e de repente a mão é muito mais forte, é muito mais normal ele gostar de facto do flop, e aumentava muito a possibilidade dele ter um draw aqui, e eu acho que aí eu não podia fazer fold, só porque aumentava tanto as mãos que ele gosta, mas como não há no flush draw, não há no fundo nenhum draw de jeito, portanto isso influenciou muito eu ter acabado por fazer fold. Como prémio, os deuses do póquer decidiram que eu no final da sessão, no final da sessão não, às 7 da manhã, a sessão foi até às 10h30 da manhã, mas quando eu estava a ganhar um bocadinho, estava a ganhar cerca de 50 big blinds às 7 da manhã, ia pensar em me ir embora. Os deuses do póquer deram reis contra ases, não só me deram reis contra ases, como ainda levei um bocadinho de slow roll. Slow roll é quando a pessoa que tem a melhor mão não mostra imediatamente. Nós fomos além do flop, eu fiz o shove, acho que foi uma 5-bet até, 4-bet ou 5-bet. Eu fiz o shove, ele não fez call automaticamente, ele pensou um bocadinho, assim uns 5 segundos e disse, ok, pode ser. Fez call, eu mostrei, em cash games quando há um all-in, os jogadores não são obrigados a mostrar, em torneios sim. Eu gosto de mostrar, eu gosto de saber onde é que estou, eu não tenho problema nenhum em mostrar. Às vezes há jogadores que ficam com vergonha, há jogadores que têm superstições, é muito diferente. Eu mostrei os meus reis, eu disse que tinha reis, mostrei, perguntei diretamente ao miúdo, que era um rapaz com quem eu já tinha jogado algumas vezes, perguntei diretamente, tens ases? Ele não respondeu, a bordo veio o que veio, e ele no final da mão mostrou os ases, e enfim, foi assim que os deuses do póquer me recompensaram por aqueles folds estranhos das rei. Perder 75 big blinds num dia em que aconteceram estes spots estranhos todos e manhosos todos, é o que é. Lá está, na dúvida se fico frustrado ou satisfeito. É sempre importante avaliar as decisões e não os resultados. Portanto, acho que vou ficar satisfeito. Semana da Páscoa, fim de semana de Páscoa, quinta-feira, amanhã é sexta-feira santa. Pode ser que haja turistas, mais gente a visitar a cidade por haver um feriado e tal. Portanto, vamos ver como é que estão as mesas neste fim de semana e depois falamos, ok? Se tiverem alguns comentários sobre estas mãos dos as-reis, por exemplo, e quiserem dizer nos comentários, façam, eu respondo aos comentários que vocês fizerem. Façam subscribe, façam like, digam-me coisas no geral para termos um bocadinho de debate nestes vlogs. E boa sorte para quem estiver a jogar também neste fim de semana, ok? Tchau, pessoal.